Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, noite da sexta-feira, 7 de julho de 2023. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Diário PCD. Obrigado a todos que nos acompanham diariamente, nos acompanham em todos os conteúdos disponibilizados pelo Diário PCD em todas as mídias sociais. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, estou com óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelha grossa e escura, cabelo escuro penteado para trás, ao fundo um painel branco e eu visto uma camisa azul, a camisa do Diário PCD, do meu lado direito, no peito, bem acima, a logomarca de Diário PCD, informações e notícias, e do meu lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade. Informações na noite de hoje, com conteúdo para você de todo o Brasil. É isso mesmo. Você fica com a gente, nós teremos conteúdos importantes para falar sobre pessoa com deficiência em todo o Brasil. Antes de mais nada, quero agradecer aos membros, aqueles que compõem o clube de membros do Diário PCD. O que é que significa o clube de membros? Aqui bem abaixo da telinha tem um quadrinho escrito lá, Seja Membro, aqui no YouTube, é isso mesmo. E se você clicar nesse Seja Membro, o YouTube vai abrir uma ferramenta para que você, com R$ 7,99 por mês, contribua com o Diário PCD. Essa contribuição ela é utilizada para que a gente possa compartilhar todas as informações para outras pessoas que muitas vezes sequer conhecem os direitos das pessoas com deficiência. Então, essas pessoas contribuem com o nosso trabalho de forma mensal. Se acaso você puder, por favor, também seja membro, nos ajude a levar as informações para outras pessoas de todo o Brasil. Quem é que faz parte desse clube de membros? Aquelas pessoas que fazem essa contribuição. No entanto, aqui nos comentários, você vai ver que quando a pessoa do clube de membros escreve alguma coisa, na frente tem um sinalzinho, tem uma medalhinha, porque é clube de membros. Quero agradecer, então, ao Fernando Lacerda, ao Esdra Ruiz, ao Adivaldo Souza, à Merci, ao Eugênio Santos, Isaltino Filho, Luciana Chueri, Carlos Donizete Rodrigues, Shinji Kanamori, João Deodoro Peluque, João Martins Costa, Giselda Paiva, Cristina Queiroz, Terezinha Mourão, o José Carlos, o JC, Guilherme Davi, Marcos Antônio, Marcelo Bastos, Cecília Benassi, Eli Bíscaro Júnior, Luciano Luizeto, Rosana Ren, Gisele Volpon, Antônio Luiz, Everaldo Queiroz Luiz, Silvio Cristófoli, Luiz Yugi, Letícia Pereira, Onofre Pereira Dourado, Donizete Montagnini, Cláudia Ruiz, Mário Henrique de Jesus dos Santos, Sandra Aparecida Saltini de Moraes e Eusílio Zizo Giovanetti Neto. Todos que integram o nosso clube de membros, muitíssimo obrigado pela contribuição que vocês nos dão mensalmente, mas quero agradecer a todos aqueles que estão aqui com os vídeos todos os dias, deixando o like, compartilhando a transmissão, enfim, enorme gratidão. Por sinal, hoje tivemos 3 vezes com vocês, né? Tivemos um short logo cedinho, onde eu falo do exoesqueleto, não é? Aquela maravilha que foi apresentada no Brasil, né? Aquele equipamento que a pessoa até com tetraplegia consegue caminhar, não é? Enquanto se fala em exoesqueleto, que custa mais de R$250 mil, nós temos aí um enorme número de pessoas na fila do INSS em busca do BPC. Qual é a realidade da pessoa com deficiência no Brasil? Aquela que está na fila esperando o BPC ou aquela que sonha em ter um dia, não é, o exoesqueleto? O que é que está mais difícil para a pessoa com deficiência? Ou as duas coisas, você deixa o seu comentário.
Depois vemos com o doutor André Naves falando sobre um pouco da reforma tributária, com isso que traz de impacto para as pessoas com deficiência, e logo em seguida também falamos sobre o censo, não é? Sobre a pesquisa nacional que foi divulgada nesta sexta-feira, que fala aí de que no Brasil, de acordo com o IBGE, são 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais de idade que têm algum tipo de deficiência, ou seja, 8,9% desse grupo etário. Então temos aí um novo número, né, sobre o contingente da pessoa com deficiência em todo o Brasil. Todas essas matérias você acompanha lá no nosso site, no Diário PCD. Mas o que é que nós vamos falar hoje? Com mais detalhes é sobre o modelo de avaliação biopsicossocial que está sendo produzido para ser implantado em todo o Brasil. Uma entrevista exclusiva com a doutora Laila Vilela. Você vai acompanhar a repercussão dessa entrevista. Por sinal, essa entrevista é o vídeo de número 1000 que nós estamos publicando no canal do Diário PCD. 1000 vídeos publicados. Um projeto que começou em 17 de janeiro do ano passado. Coincidentemente ou não, nós chegamos a esse número nesta entrevista exclusiva que traz informações sobre a avaliação biopsicossocial projetada para todo o Brasil e o impacto do que o Estado de São Paulo está fazendo ao implantar um modelo de avaliação criado, não se sabe por quem, não se sabe quais foram as instituições que certificaram o modelo de avaliação que as pessoas com deficiência no estado de São Paulo estão passando para ter a isenção do IPVA. Na entrevista com a doutora Laila Vilela, ela faz parte do grupo de trabalho interministerial que desde junho está trabalhando para apresentar ao governo federal, num prazo de 1 ano, um modelo de avaliação para que sirva para as pessoas com deficiência de todas as regiões do Brasil. Se você morar numa cidade de 10 mil habitantes, a sua avaliação será a mesma daquela pessoa que mora numa cidade com 5 milhões de habitantes. É a mesma avaliação, só que nós estamos tendo avaliações distintas porque São Paulo criou o modelo dele. Dentro do modelo de São Paulo, pessoas com a mesma deficiência estão tendo resultados diferentes. E na entrevista que você vai acompanhar a partir de agora, você vai saber a gravidade de existirem avaliações distintas em todo o Brasil e o que isso pode gerar de graves consequências. Você vai saber também o que é que pode impactar com uma avaliação feita de forma indevida para a pessoa com deficiência. Pareceres conflitantes, perícias conflitantes, avaliações conflitantes. E qual é o prazo que a doutora Laila imagina ser importante para que haja uma capacitação de profissionais para fazerem esta avaliação? Vamos saber sobre a deficiência psicossocial. E vale colocar em prática um modelo de avaliação sem certificação? Tudo isso com o principal nome, neste momento, em todo o Brasil, sobre a avaliação biopsicossocial unificada. Acompanhe e você vai ver os pontos que vale a pena a gente refletir se o que é que realmente tem validade para a pessoa com deficiência. Roland vai trazer para a gente as imagens das adaptações Abner
e eu já volto com a doutora Laila Vilela e com a Ana Paula Navarrete para a gente falar sobre tudo isso. Fica ligado. Sua vontade de viver. É isso mesmo, a sua vontade de viver tem tudo a ver com a sua independência e com a tranquilidade do seu carro, do seu triciclo. E isso você sabe, você pode conversar com a equipe das adaptações Abner para tirar todas as suas dúvidas. Os telefones, rede social, o que eles prestam de serviço para você, tudo disponível nas redes sociais. E o mais importante, liga, conversa com a Abner, conversa com a equipe das adaptações Abner. Você de qualquer parte do Brasil pode fazer esse contato, você vai estar extremamente bem informado do que é melhor no seu dia a dia. Enfim, sua vontade de viver é nas adaptações Abner. E como o Diário PCD já vinha anunciando já nos últimos dias, a entrevistada desta noite é a doutora Laila Vilela. Ela possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, residência em Medicina Preventiva e Social, tem uma atuação muito forte na auditoria fiscal do trabalho, em relação à avaliação biopsicossocial, laudo caracterizador das deficiências, inclusão da pessoa com deficiência no trabalho e uma grande parceira do Diário PCD. Doutora Laila, seja muito bem-vinda, obrigado por estar conosco e tratar desse assunto tão polêmico e tão difícil nos dias atuais sobre a avaliação biopsicossocial. Seja bem-vinda, doutora. Olá, gente. Olá, Abrão. Prazer estar aqui com você de novo, né? Para quem ainda não me conhece, vou fazer uma descrição rápida. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos, longos e lisos, olhos castanhos. Hoje eu estou numa sala de casa, uma parede branca aqui atrás, visto uma camisa xadrez em vermelho e preto. E nós temos muita coisa para conversar a respeito dessa avaliação, né, Abrão? A coisa não está fácil. Ainda mais com o seu envolvimento direto na questão da implantação. Voltamos à implantação agora, né? Voltamos ao trabalho da implantação de uma avaliação nacional da pessoa com deficiência. Eu queria que, se você já pudesse fazer uma análise do que aconteceu de junho para cá, quando houve a apresentação novamente ao governo federal, e você como integrante do grupo de trabalho, o que aconteceu depois dessa reapresentação, doutora Laila? Aí, se você me permitir, vou até resgatar um pouquinho da história, porque às vezes nem todo mundo acompanhou, né? Na verdade, essa construção de um instrumento unificado de avaliação não é coisa nova, né? Isso vem desde 2007, a gente já passou por vários governos aí na tentativa de implementar. E eu acompanho isso desde 2007, onde houve o primeiro grupo de trabalho interministerial, em que a primeira tarefa era buscar instrumentos no mundo que a gente pudesse utilizar aqui, né? Infelizmente, na época, estava todo mundo atrasado em relação ao novo conceito de deficiência da Convenção da ONU, e a gente não teve como trazer. Então, o grupo trouxe umas diretrizes de trabalho, e aí, por volta de 2011, um novo grupo foi instaurado para a construção de um instrumento nosso, né? E daí veio o Índice de Funcionalidade Brasileiro. Isso foi feito junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro e o IETS, né, Instituto de Estudos em Trabalho e Sociedade. E então a gente teve uma primeira versão de instrumento já naquela época. Isso ficou parado, né? Isso geralmente para por questões políticas, não técnicas, infelizmente, mas aí deu uma parada. Depois o INSS precisava de um instrumento de avaliação para utilizar na aposentadoria especial, que tinha que fazer uma gradação nas deficiências, se é leve, moderado, grave, e ele pegou o IFBRA e desenvolveu um sistema ali de pontuação não, porque já existia no IFBR, ele desenvolveu as réguas de corte, que a gente fala, né, que era qual a pontuação que daria direito à aposentadoria, em qual nível. E esse instrumento ele vem sendo utilizado até hoje lá no INSS, que é o IFBRA. Posteriormente, ele passou por reavaliação, né, um processo de validação científica, que a gente chama, junto à Universidade Federal de Brasília, UNB. E aí, o que aconteceu? Algumas condições desse instrumento foram percebidas como ainda não totalmente boas, né? Tinha algumas coisinhas para melhorar ali, inclusive essas réguas de corte que estavam meio rigorosas.
Sendo assim, um novo grupo foi instaurado, e aí veio junto com aquele comitê CIAD, eu não sei se vocês acompanharam, lá por volta de 2017, mais ou menos, que começou isso, e a gente fez uma nova proposta, e nessas fases todas eu estava presente, menos na do INSS, que foi uma coisa mais interna, mas nas outras todas eu participei. Então, aí nesse último comitê CIAD que aconteceu, a gente reestruturou o instrumento com mais atividades a serem avaliadas e umas melhorias nele. Isso passou por um novo processo de validação científica, dessa vez com uma amostra controlada, representativa de todos os tipos de deficiência, e a gente teve a versão chamada IFBR-M do instrumento. Por que eu estou fazendo esse resgate? Só para vocês entenderem por que a gente tem vários instrumentos com vários nomes. E aí, em 2020, houve a formação de um novo grupo de trabalho. E aí, só fazer um parênteses, que a gente já estava bem atrasado em relação à implementação, pois a LBI tinha previsão de 2 anos de prazo, ou seja, janeiro de 2018 era para estar pronto, né? Isso é um problema sério, porque uma série de acessos ficam prejudicados por falta desse instrumento, que depois a gente pode falar mais sobre as políticas. Mas aí, teve esse novo grupo de trabalho interministerial e, infelizmente, a coisa não fluiu, né? Já tinha o IFBRM validado, mas uma parte desse GTI não queria implantar, porque entendia que ele ia ampliar a concessão de benefícios, principalmente o BPC, que custa dinheiro, né, para os cofres públicos, eles não queriam ampliar esse acesso. E por causa disso, teve muita briga, muita confusão e nada aconteceu. Então, a gente ficou estagnado mais uma vez em débito com a implementação desse sistema de avaliação. Felizmente, estamos retomando isso, como você disse bem, desde junho, né? A gente teve um seminário de abertura, que está até lá no canal do YouTube do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, se quem quiser assistir tem jeito ainda. E no dia 2 de junho, a gente teve a primeira reunião de um novo grupo de trabalho interministerial. A novela não acaba. Agora vai acabar. Então, esse novo grupo ele tem um prazo de 360 dias para executar esses trabalhos. O que seriam os trabalhos? Pegar esse instrumento IFBRM, que já foi aprimorado, que já foi muito bem estudado, são anos e anos de estudo de várias instituições científicas, pessoas com deficiência, especialistas das diversas áreas, né? E aí a gente tem que pegar esse instrumento, fazer os ajustes necessários e colocar para funcionar, né? Que é na avaliação unificada. E aí esse prazo já está correndo e os grupos já estão formados, a gente já está trabalhando intensamente nisso, né? E espero que dessa vez funcione, Abraão. E quando você diz que nós, né, é porque você está envolvida diretamente nesse grupo de trabalho. Qual é a sua relação com esse grupo que apresentou no comecinho de junho e que agora já tem um prazo correndo para apresentar o trabalho final, doutora Laila? Ah, verdade, porque isso mudou um pouquinho, né? E como eu sou do Ministério do Trabalho, originalmente, nos primeiros GTs eu participei como representante do Ministério do Trabalho, mas agora eu estou num processo de requisição interministerial, né? O Ministério dos Direitos Humanos me solicitou justamente para participar mais ativamente desse processo, até por esse histórico todo que eu tenho aí, né? Então, que eu quero contribuir bastante, e sendo exclusivamente do Ministério dos Direitos Humanos, eu vou poder contribuir muito mais. Então, esse processo já está correndo, já está finalizando lá os trâmites burocráticos, e vou participar da equipe técnica, né, mais intensamente aí na construção desse projeto, que está muito interessante, gente. Depois eu gostaria que vocês olhassem o plano de trabalho desse GT, como é que a coisa está bem costurada para funcionar de fato em todos os entes federativos, né? A gente tem o documento do IFBRM aprimorado também, que já foi publicado antes mesmo de iniciarem os trabalhos do GT, que esse documento ele foi construído por uma equipe voluntária, assim, sou eu, o Miguel Abud, que não sei se vocês conhecem, Miguel Marcelino, né, que está sempre aí também, que participou intensamente do instrumento do BPC, a Liliane Bernardes, que está na Secretaria dos Direitos Humanos há muitos anos, né, agora ela se movimentou um pouco, foi para o IPEA, mas que sempre participou intensamente disso, e o Márcio Crispim, que também é o cara dos números, né, que sempre nos ajuda com as questões estatísticas e tudo mais, e que é da Secretaria lá da Pessoa com Deficiência também. Então, esses 4 se juntaram para fazer um documento base, que passou por uma validação, vamos dizer assim, também de mais de 20 especialistas nas diversas áreas do conhecimento, para que todos pudessem contribuir com o texto e fazer sugestões. Então, a gente construiu um material muito denso, muito completo, que eu sugiro que todo mundo leia, né? Conheça bem, entenda como funciona. A gente tem um e-mail lá da Secretaria da Pessoa com Deficiência também, para que as pessoas deem sugestões, né? Depois a gente pode passar aí para o pessoal. Então, assim, é um processo agora que tem como diferencial a plena participação popular.
das pessoas interessadas, maiores interessadas nessa questão, que são as pessoas com deficiência. O GTI anterior, ele tinha até sigilo, que a gente não podia comentar o que era discutido lá, que eu achava um absurdo, né? E então tinha essa vedação de informar as discussões, agora não. Agora tudo é muito às claras, com total transparência. Todas as reuniões do GT são transmitidas ao vivo no YouTube, pelo canal do MDHC. Então, assim, acabou esse negócio de segredinho. A ideia agora é o contrário. É que as pessoas de fato participem e coloquem lá o que elas veem de bom, de ruim, sugestões de melhoria. Então, acho que agora esse trabalho vai fluir bem da maneira que deveria ser, né? Agora, doutora Laila, de acordo a partir do momento que o Brasil, que o governo federal, finalizar esse estudo e passar a validar para todas as pessoas com deficiência do Brasil um único modelo de avaliação biopsicossocial, o que é que fará de igualdade entre as pessoas de qualquer região do Brasil, de qualquer cidade, a menor cidade com a maior cidade, do menor estado com o maior estado? O que isso vai influenciar diretamente, doutora Laila? Essa pergunta é importantíssima, não, porque assim, o intuito maior dessa avaliação unificada, na verdade são dois, né? Mas o principal é o quê? É que não exista mais essa incoerência de a pessoa chegar num determinado lugar, ser avaliada e ser considerada pessoa com deficiência para um benefício. Aí ela vai lá no outro, os critérios são diferentes, é um laudo de outro tipo, não tem instrumento de avaliação, e lá ela não é considerada. Isso é muita incoerência, né? O critério para ser ou não ser pessoa com deficiência tem que ser o mesmo em qualquer lugar. Então, a proposta agora desse trabalho é essa de unificar a avaliação. O mais importante é que, de fato, ela seja unificada. E essa unificação, ela vai faz parte dela uma conversa muito intensa com todos os entes federativos, que já está começando a ser estruturada. Semana que vem a gente já tem as primeiras oficinas em alguns lugares do país, junto ao Plano Viver Sem Limite, né? Por quê? Porque a ideia é que, no nível federal, a gente tem em torno de 34, 36 políticas públicas, entre benefícios, ações afirmativas, etc., que precisam de uma constatação, né, se a pessoa é pessoa com deficiência ou não. Algumas são livre acesso, por exemplo, reabilitações do SUS. O SUS é universal, né, então qualquer pessoa acessaria sem ter que fazer essa avaliação. Mas outras não. Então, por exemplo, uma vaga no concurso público, uma vaga no trabalho, na empresa privada, né? O acesso ao próprio benefício de prestação continuada. A gente tem uma série de situações que precisam de uma avaliação, porque a política não é tão ampla assim, né? Não é universal. Essas todas, elas precisam ter o mesmo critério para definir quem é a pessoa com deficiência, até porque a pessoa não vai mais precisar dessa peregrinação, né? Cada dia eu vou num lugar, pego um laudo do especialista X ou Y, um é um neurologista, que eu vou levar 2 anos para conseguir lá pelo SUS, né? O outro é um ortopedista, e aí a pessoa fica aí nesse sofrimento sem acessar seus direitos. Com a avaliação unificada, ela vai passar por uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, como prevê a lei, não é coisa de médico isso, né? Porque a deficiência não é doença, isso a gente tem que deixar bem claro. Ela passa nessa avaliação. A partir dali, ela já sabe, então, se ela é uma pessoa com deficiência, nos critérios vigentes, ela vai saber até o grau, se é leve, moderado e grave, porque, por exemplo, a aposentadoria, ela precisa saber disso, né? E ela já vai saber também quais os locais e os benefícios que ela pode acessar a partir dali. Alguns benefícios têm outros cortes, então, por exemplo, o BPC, ele tem um corte de renda. Esse vai ser avaliado a parte disso, porque uma coisa... a maioria das políticas, elas precisam de 2 pontos. Primeiro, definir se a pessoa é pessoa com deficiência. Esse é um instrumento de avaliação unificado vai fazer. O segundo ponto são os outros requisitos. Então, o BPC tem corte de renda. Se ela quiser acessar, por exemplo, uma vaga reservada no estacionamento, aí tem que avaliar a questão da mobilidade, né, do comprometimento de mobilidade. O instrumento ajuda a captar algumas informações nesse sentido, mas é claro que, dependendo dos outros critérios dos benefícios, eles vão complementar essa informação, né? Mas a deficiência, ela vai ter o mesmo critério para todas as políticas. E fazendo essa coisa unificada nas políticas federais, o passo seguinte, até paralelo, né, porque as conversas já estão acontecendo nesse sentido, é que os estados, os municípios, o próprio Distrito Federal vão fazer o quê? Adequar suas políticas para utilizar a mesma avaliação. Pois a gente quer simplificar a vida da pessoa, não faz sentido que ela passe numa avaliação para a política federal
outra para estadual, outra para municipal, né? Então, é muito importante que todos os entes utilizem o mesmo procedimento de avaliação. E a ideia é que a gente tenha as equipes multiprofissionais, interdisciplinares, elas terão que ser capacitadas para usar o instrumento, porque o instrumento não é uma coisa que qualquer um pega e sai aplicando, não dá certo, né? A gente tem visto problemas nesse sentido, e a ideia do governo é isso, a gente vai ter essa conversa muito próxima com todos os entes, não só no nível federal, para que todo mundo fale a mesma língua, utilize o mesmo processo avaliativo e simplifique a vida da pessoa com deficiência, né? Ao invés de complicar. Isso é bem importante. Agora, me diz uma coisa, doutora. Eu vou trazer a situação, por exemplo, de uma pessoa com deficiência que vive, né, que está morando no estado de São Paulo. Ela está passando por uma avaliação aqui para isenção de impostos, né? Uma avaliação biopsicossocial especificamente para a isenção de um imposto estadual. Qual é o grau de impacto numa medida dessa adotada por um Estado diante do cenário brasileiro? Isso influencia positivamente ou negativamente, doutora Laila? Na minha opinião, negativamente. Por quê? Isso se deu muito pelo atraso, né, na confecção e na implementação, não tanto na confecção do instrumento, que ele já estava pronto na época necessária, mas na implementação por questões políticas diversas, a gente não teve isso. Com esse atraso e com a ansiedade mesmo que isso gera nas pessoas, né? Eu preciso acessar algum benefício, a LBI me diz que tem que ser uma avaliação biopsicossocial e não tem um lugar adequado para fazer isso. Então, alguns locais resolveram construir uma avaliação com os critérios próprios. Mas por que isso é um problema? Porque, olha só, quando a gente tiver uma avaliação no âmbito federal, se a avaliação construída nos locais for diferente dela, a gente vai ter novamente um conflito e talvez umas questões legais aí que vão atrapalhar, porque eu não posso continuar nessa confusão de ser considerado pessoa com deficiência em um e não ser em outro local. Isso não faz sentido, né, prático e nem jurídico. Então, a gente vai ter que ter bastante cautela com isso. O que eu acho, assim, que essas entidades todas locais que estão buscando fazer uma avaliação, o ideal é que buscassem fazer pelo que já está pré-determinado ali pelo GT de Trabalho Federal, porque já tem um instrumento do IFBRM aprimorado, então vamos utilizá-lo, não vamos ficar reinventando a roda, esse já foi muito estudado, já foi validado cientificamente, se você constrói outras coisas, corre esse risco de cair na incoerência, né, e aí depois não é esse o plano, futuramente eu imagino que os entes todos vão corrigir, né? Corrigir não, mas adequar suas legislações para que utilizem o mesmo sistema federal. E outra coisa que acontece também por falta de instrumento é um monte de lei local falando que a doença X ou que a doença Y não são consideradas deficiência. Né? Até saiu uma questão do STF recentemente, uma ação direta de inconstitucionalidade nesse sentido. Por quê, gente? Não pode, é inconstitucional caracterizar a deficiência pelo simples diagnóstico. Por que eu digo que é inconstitucional? E o STF também diz, não sou só eu, né? É porque a Convenção da ONU veio para o nosso arcabouço jurídico no status de Constituição. E é ela que traz o conceito de deficiência e que diz que a deficiência é a interação do corpo com seus impedimentos, né, que podem ser físicos, mentais, intelectuais, sensoriais, em interação com as barreiras, gerando o quê? Limitação nas atividades e participação social. Então, não dá para fazer avaliação de deficiência pelo puro diagnóstico, isso é ilegal, é inconstitucional. E está acontecendo muito em função da falta de uma implementação efetiva de uma avaliação completa, né, biopsicossocial. A senhora me disse que há necessidade de que os profissionais envolvidos, né, os profissionais multidisciplinares envolvidos numa possível implementação dessa avaliação precisam passar por um treinamento, né, por um estudo, por conhecer isso. A senhora tem, assim, vocês já chegaram a pensar qual é um prazo necessário para que esses profissionais estejam preparados para fazer uma avaliação nacional quando ela for implementada, doutora Laila? E isso faz parte das atividades propostas lá no plano de trabalho do GT, né? A gente tem que determinar como vai ser essa
capacitação, primeiro determinar quem serão esses profissionais, né? Qual que é a inserção? Serão profissionais do SUS, do SUAS, ou uma mistura? Como que vai ser essa situação do INSS? Então, isso está sendo construído ainda, por isso até que o grupo de trabalho envolve vários ministérios, né? Todos eles, na verdade, nem que sejam como convidados permanentes. Mas por quê? A gente vai precisar de ter esse processo de capacitação e vai ser uma capacitação continuada. As equipes têm que ser certificadas para fazer essa avaliação e recertificadas periodicamente, porque não é uma coisa muito simples, gente, virar essa chavinha que eu costumo sempre falar assim. A gente está muito acostumado, até por nossa formação mesmo de faculdade, graduação, etc., a pensar na deficiência muito ligada somente ao corpo, sem avaliar barreiras, né? Sem avaliar ali as dificuldades que a pessoa enfrenta no dia a dia em função dessas barreiras. E lembrar que as barreiras não são só arquitetônicas, né? A gente tem barreiras urbanísticas, de transportes, barreiras de comunicação e informação, barreiras de tecnologia, né? Então, a gente está com a Ana Paula aí hoje me ajudando a vencer uma barreira de comunicação, porque eu não sei Libras, né? Então, se ela não tivesse aqui, a gente teria uma barreira para as pessoas que não nos ouvem. Então, a gente precisa de quebrar mesmo, de vencer essas barreiras. E isso, muitas vezes, não é considerado na avaliação da deficiência, na maioria dos formatos que a gente vê por aí, né? E isso é uma preocupação. Então, assim, para virar essa chavinha e entender que deficiência não é só o corpo da pessoa, isso leva um processo ali de compreensão do que é a avaliação biopsicossocial, do uso adequado da classificação internacional de funcionalidade, né, não só de doenças lá, que é a nossa velha conhecida. Então, a gente precisa de ter uma capacitação para isso, e a gente tem visto muita gente aplicar sem capacitação e os resultados, infelizmente, não são nada bons. Isso que nos deixa bastante preocupados com essa criação de instrumentos locais sem a devida compreensão do processo ali de avaliação, né? Nós estamos entrevistando a doutora Laila Vilela, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro auditora fiscal do trabalho e integrante do grupo de trabalho do governo federal para a implementação da avaliação biopsicossocial. Com a gente, a Ana Paula Navarrete Zíngaro, interpretando tudo em Libras no Diário PCD. A doutora Laila falou bastante sobre a situação nacional da questão da avaliação biopsicossocial. E eu não poderia deixar de questionar a doutora Laila em relação a algumas situações pontuais. A senhora falou em certificação, não é? A senhora, qual é a sua avaliação de um modelo de laudo que foi implantado no estado de São Paulo, onde o Instituto de Medicina Social anunciou, né, que a construção desse laudo partiu do apoio da Universidade de Brasília, né, e também, por exemplo, da doutora Maria Isabel Maior, da Universidade do Rio de Janeiro. O Diário PCD questionou a Universidade de Brasília e eles disseram que desconhecem qualquer tipo de apoio a essa construção. Assim foi a doutora Isabel Maior, e disse que ela apelou para que houvesse uma avaliação biopsicossocial nacional, e não apenas para o estado de São Paulo. A colocação em prática desta avaliação sem uma certificação não é um problema muito sério para o principal estado da federação? Qual é a sua avaliação sobre isso, doutora Laila? Eu acho bastante temerário, né? Porque no próprio processo de validação que a UNB fez do IFBRM, um ponto fundamental, e isso está bem explicado lá em todos os relatórios que foram produzidos dentro do estudo, que a capacitação é fundamental. Não adianta ter um instrumento muito bom, muito completo, se as pessoas não souberem utilizar, né? E aí, de fato, eu fico bem preocupada com essa situação de usar os instrumentos sem capacitação adequada. E também porque o instrumento ele não está sendo utilizado, até onde eu vi, né, desses laudos, que eu recebi alguns, inclusive,
não é um instrumento do IFBRM, ele é uma junção do IFBRM, utilizado de uma forma aparentemente precária, com partes do decreto 3298 que olham puramente para o corpo da pessoa, que é desatualizado em relação ao conceito que a gente tem, né? Por que eu falo que é estranho? Porque eu já recebi resultados que, a meu ver, são completamente incoerentes. O IFBRM, ele avalia a funcionalidade, ou seja, a forma como as pessoas realizam as atividades do dia a dia, como é a sua participação social. E aí, eu já recebi situações em que a pessoa tinha 100 pontos em todas as atividades, e 100 pontos significa que ela realiza com total autonomia, em segurança, na velocidade habitual, ou seja, sem nenhuma modificação em relação a uma pessoa que não tivesse aquelas alterações corporais. Ou seja, uma pessoa com funcionalidade plena, que é até raro, né, nos dias de hoje, que mesmo sem ser pessoa com deficiência, algumas alterações de funcionalidade todo mundo tem, né? Mas aí, com uma pontuação plena, ali, 100 pontos em todas as atividades, depois vem uma parte de marcação sobre critérios lá antigos do decreto 3298, puramente corporais, e no final se conclui que a pessoa é pessoa com deficiência. Como é que pode isso? Tem alterações corporais, tem zero alteração de funcionalidade, e no fim das contas se conclui pela deficiência. Isso demonstra o quê? Falta de capacitação para o uso do instrumento, né? Ele não está sendo aplicado da maneira adequada. E ainda tem essa complementação só corporal, que vai gerar o quê? Um desbalanceamento. O instrumento ele já foi estruturado para contemplar impedimentos, barreiras de uma forma relacional pela consequência nas atividades de participação, né? Então, assim, a gente enxerga o corpo e as barreiras como determinantes para uma alteração de funcionalidade. E, então, vem o resultado que a funcionalidade é plena e tem alterações corporais, a conta não está fechando, sabe, Abrão? Então, assim, isso é muito preocupante. As pessoas estão saindo por aí com esses laudos, tentando acessar os benefícios, e não dá, assim, não tem jeito, não. A gente vai precisar melhorar esse processo, né? Eu digo para algumas pessoas em São Paulo, doutora Laila, você pode até perder o direito à isenção do IPVA, né, por um laudo desse, né, uma classificação como grau leve, não é? Você pode até perder o direito à isenção do IPVA. Talvez isso seja o mínimo perto de diante de outras políticas públicas que a pessoa possa tentar depois e o Estado dizer o seguinte: olha, a sua avaliação te classificou como leve, e aí você não pode ter acesso a outras políticas públicas. A ideia desse modelo brasileiro seria um modelo de avaliação para as pessoas acessarem a todas as políticas públicas. É isso, doutora Laila? Exatamente, a ideia é unificar mesmo. A forma de acesso será para todas as políticas federais, a princípio, né, e para as demais, quando a gente conseguir estender isso, mas a princípio, todas as políticas federais, pelo menos, vão ter que se adequar a esta avaliação. Para acessar qualquer coisa que a pessoa precise, ela vai passar por essa avaliação, né? Então, é justamente para unificar, para a gente não ter mais incoerência, para a gente não ter essa dificuldade de acessar, que é um laudo diferente em cada lugar, né? E a pessoa fica naquela confusão, sem conseguir obter essas informações e sem acessar o que ela precisa. Então, a ideia é unificar mesmo, né? Doutora Laila, a senhora está envolvida diretamente com a criação desse modelo de laudo? Desculpe, há quanto tempo exatamente? Eita, 2007 para cá, vamos fazer as contas aí. Tá. Vamos dizer que a senhora está há 10 anos. Vamos fazer um cálculo mínimo de 10 anos? 16, pode fazer essa conta aí, porque começou mesmo lá em 2007. A senhora acha que nesses 10 anos a senhora conseguiu entender tudo aquilo que é necessário para a implementação desse modelo, ou tem muita coisa para a senhora ainda ganhar dentro desse grupo de trabalho, doutora Laila? A gente está sempre aprimorando, né? Por mais que eu tenha sido parte ali da criação mesmo do instrumento, no dia a dia, na prática, a gente sempre vê essas situações. Eu faço algumas capacitações com o pessoal do serviço público em relação ao uso do IFBRA, porque foi obrigatório usar para a aposentadoria do servidor também, né? Não só na iniciativa privada. E acontecia esse problema do pessoal não saber usar o instrumento. Então, eu tive algumas turmas já em que a gente foi conversar para descobrir como fazer isso, com a equipe deles poderem aplicar
as equipes locais ali, multiprofissionais, interdisciplinares, aplicarem o instrumento da melhor maneira, e todas as vezes que eu converso com as pessoas, eu me deparo com situações específicas ali, em que a gente tem que parar para pensar um pouquinho qual seria a melhor forma de fazer a pontuação, né? Então, assim, não é uma coisa simples que de um dia para outro você descobre como é que faz, e muito menos pegando só o instrumento, sem nenhum manual de orientações, porque de fato não existe um manual publicado nesse sentido, a gente só tem manuais do IFBRA, internos lá ao INSS. Então, assim, fico bastante preocupada nesse sentido, de onde as pessoas estão retirando esse conhecimento para sair aplicando o instrumento, sem capacitação, sem nem minimamente um manual ali de instruções, vamos dizer assim, né? Acho isso bem complicado. Eu não estou aqui para colocar a nossa entrevistada numa situação delicada e não vou fazer isso. Mas, ao Ministério Público de São Paulo e ao Tribunal de Contas de São Paulo, o IMESC disse que fez um curso de capacitação em 4 sábados para os peritos, para os homologados em São Paulo, para eles poderem responder o modelo de avaliação biopsicossocial. Estou dizendo que está escrito por esse instituto em manifestações junto ao Ministério Público de São Paulo e junto ao Tribunal de Contas. Não vou aqui, né? Só estou informando isso. Doutora Laila, a senhora acha que o modelo de avaliação biopsicossocial tem espaço para experimentações depois de implantado e para pareceres conflitantes? Não, a ideia não é ter pareceres conflitantes de jeito nenhum. A gente vai precisar de ajustes? Claro, todo instrumento, quando é colocado em prática, precisa de ajustes. É por isso que a implementação prevê uma equipe, um comitê gestor, vamos chamar assim, ele ainda não tem um nome específico, mas que vai acompanhar isso em tempo real. As avaliações vão sendo feitas, a gente verifica se tem alguma coisa ali que está incoerente e já adapta, né? Porque também tem isso, a gente tem que ter muita responsabilidade na implementação de um instrumento que vai definir, né, acesso a direitos, às vidas das pessoas. Então, não é uma coisa que a gente sai aplicando sem ter essa cautela, né? Agora, eu fiquei meio preocupada, Bruno, não sei quem foi que promoveu essa capacitação, se a UNB já disse que não, a gente não tem um capacitar, né? Assim, não tem um pessoal que faça capacitação oficialmente, não, isso me preocupou também. Né? Mas vamos ver. Foram profissionais. De acordo com o que foi escrito, doutora, o próprio Instituto de Medicina Social foi o responsável por essa capacitação, junto com a Associação dos Médicos do Detran e com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, né? E aí, mas enfim, né? Isso é uma coisa que o Estado vai ter que responder É verdade, não vou nem dar palpite, mas assim, não são doutora órgãos Laila, que participaram da construção, né? Então, eu não sei. O que é deficiência psicossocial? Boa pergunta. Antes. Esta pergunta que eu estou fazendo para a doutora Laila é um dos temas que ela publica no Instagram, na conta dela no Instagram. Eu queria que o Roland colocasse na tela para a gente. A doutora Laila tem um canal no YouTube e tem a conta no Instagram. Existem assuntos extremamente interessantíssimos, ou melhor, tudo que a doutora Laila publica, para mim, é de uma importância muito grande. E esta pergunta é um dos temas que a doutora Laila publicou na conta dela no Instagram. E é por isso que eu estou fazendo essa pergunta para a doutora, mas eu quero aqui de você, olha aqui, ó, bem no centro, volta, Roland, baixa um pouquinho, olha lá, ó. Bem no centro que nós estamos mostrando, tem lá, você sabe o que é deficiência psicossocial? Esse tema e tantos outros na conta da doutora Laila no Instagram, que nós estamos disponibilizando aqui nessa descrição também. Bom, mas e aí, doutora? Levantei esse assunto. O que é essa avaliação, essa deficiência psicossocial, doutora? Bem importante essa pergunta, Abraão, porque a gente ainda tem muita confusão nesse sentido, e daí que eu tento sempre publicar uns assuntos assim. Por que essa confusão existe? Porque antigamente, lá no Decreto 3.298, que é nosso antigo conhecido, que trazia uma listinha de situações consideradas deficientes, ele falava em deficiência mental, mas ele trazia uma descrição muito restritiva, que na verdade é o que a gente chama hoje de deficiência intelectual, que é quando a pessoa tem um funcionamento cognitivo inferior à média, né? Aqueles diagnósticos que a gente trata na CID-10 como retardo mental, né? E esse nome que está lá, pode ser leve, moderado, grave. As síndromes que também cursam com esse rebaixamento cognitivo.
mas era só isso e ainda tinha uma restrição de ser somente antes dos 18 anos de idade. Então, era aquelas coisas que a pessoa já nascia ali, ou tinha na primeira infância, né, com aquela situação. E aí veio a Convenção da ONU e falou que os impedimentos, eles são intelectuais, mentais, entre outros, né? Mas ela separou os intelectuais e mentais. Então, a gente ficou com essas situações que eu descrevi, nos intelectuais, e as mentais são todas as outras situações que afetam as condições ali do funcionamento da nossa mente. E às vezes as pessoas têm um certo preconceito contra isso, falando, ah, transtorno mental, né, essa coisa, ah, é doido. A gente ainda vê muito essa barreira atitudinal nesse sentido. Mas o que são as funções mentais, gente? A gente tem muitas funções aí, né? Não só a parte da inteligência ali, da parte cognitiva, mas todas as questões envolvidas com linguagem, por exemplo, fazem parte da nossa mente, né? Tirando a parte do aparelho que de fala mesmo, o resto é tudo controlado pelo cérebro. Então, funções de atenção, de memória, né? Outras questões sensoriais que também são coordenadas lá pelo cérebro. Então, a gente tem várias situações, como, por exemplo, o pessoal do transtorno do espectro autista, eles têm alterações mentais, não são intelectuais, né? E a psicossocial é uma vertente, vamos dizer assim, dentro dessas mentais, que trata daquelas situações que a pessoa tem os chamados transtornos mentais. Então, um tipo de diagnóstico de base que pode gerar uma deficiência psicossocial. Vocês estão vendo aí, né? Não é automático. Um diagnóstico de base, ele pode gerar uma deficiência, conforme o quê? Toda avaliação biopsicossocial que a gente faz. Mas, então, esquizofrenias, né? Situações de transtorno bipolar, vários diagnósticos desse tipo que vão impactar muito mais o quê? Não é na inteligência, né? Não é na parte cognitiva, é nas funções mais sociais. Então, a interação com as demais pessoas, muitas vezes essas pessoas são muito excluídas, a barreira aí do preconceito, né, contra a loucura, ainda é super presente na sociedade, é tão presente, Abraão, que a gente tem um projeto aqui em Belo Horizonte, que já vem inspirado num outro lá, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que é de inclusão dessas pessoas com as deficiências psicossociais através da aprendizagem no trabalho. E quantas vezes a gente não ouviu de empresas falando, ah, não, mas aqui tem faca, a pessoa não vai poder mexer com faca, não é perigoso? Por que que as pessoas pensam isso? Porque vem lá na televisão aqueles filmes do psicopata que vem com a faca para matar os outros, né? E faz essa confusão aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Não estamos falando de psicopatas, estamos falando de pessoas que têm alguma alteração ali, um chamado transtorno mental, né? Mas que isso pode comprometer sua funcionalidade muito no sentido psicossocial, em função dos medicamentos que são tomados, que muitas vezes causam uma lentidão de pensamento, uma sonolência. Então, tem N coisas que acontecem que podem impactar a funcionalidade, principalmente por causa da existência das barreiras atitudinais todas. Então, as pessoas são excluídas do trabalho, da escola, né? E é essa que é a categoria da deficiência psicossocial. São alterações mentais que vão impactar o seu dia a dia ali nas funções de relacionamento, principalmente. Né? Então, a gente hoje, pela Convenção da ONU, pela própria Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem como fazer essa caracterização e essa inclusão dessas pessoas que, de fato, precisam de barreiras serem quebradas aí. Antigamente, só com o decreto 3298, não tinha essa possibilidade. Era muito ruim aquele decreto. Ele ainda existe, porque eu falo era como se ele tivesse acabado, mas do ponto de vista legal ele ainda está lá. Só que hoje a gente tem que interpretá-lo à luz da convenção, né, que, como eu disse, tem status de Constituição, e também da Lei Brasileira de Inclusão, que estão acima dele na hierarquia aí das nossas leis. Por quê? A gente tem que entender que ele não é uma lista exaustiva e ele só trata de uma partezinha da avaliação de deficiência, que é o quê? O impedimento do corpo, nas funções e estrutura do corpo. Mas a gente tem que olhar os outros 3 elementos que a lei brasileira nos exige, né? Que são as barreiras, os fatores contextuais ali, pessoais, psicológicos, a limitação para atividades do dia a dia e para participação social. Então, sem esses outros elementos, a gente não faz mais caracterização da deficiência, né? Doutora Laila, diante do momento que o Brasil vive, diante desse cenário que nós temos desde 1º de junho dos grupos de trabalho, estamos agora bem perto de ter esta avaliação para as pessoas com deficiência de todo o Brasil. A senhora está, além de estar envolvida, a senhora está empolgada com tudo isso, doutora? Sim, estou bem otimista dessa vez, porque o clima que eu estou observando lá, né, na própria secretaria,
da coordenadora Naira Rodrigues, que é responsável mais diretamente pela avaliação, e toda a equipe do GTI, que tem se manifestado muito favorável a fazer isso funcionar dessa vez, né? Todos os ministérios têm que estar envolvidos ali. E a gente está percebendo isso. Então, tenho boas perspectivas, a gente já tem uma bagagem enorme, né? Já tem todo o instrumento estruturado, agora falta mais a logística de implementação, de capacitação, e a gente já tem previsão de fazer testes pilotos aí muito rapidamente, ainda ao longo desse semestre, né? Apesar de ter 360 dias, a cobrança da secretaria é que a gente tenha muito resultado já ainda até o final desse ano. Vai ser muito trabalho, mas a gente está muito envolvido e dedicado nesse processo, porque agora é para acontecer, não dá mais para adiar, né? E a gente percebe um outro clima diferente no sentido de conseguir efetivar mesmo as questões, com participação dos estados, a gente está tentando já envolver as pessoas nessas conferências estaduais, né, sobre pessoa com deficiência. Aí a ideia é que a coisa vá adiante, né? Acredito que vai sim. Doutora, eu acho. A doutora Laila está em Minas Gerais, não é? A doutora Isso. Laila está em BH, mas eu vou dizer uma coisa para a senhora, doutora. Eu acho que em todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, o estado que mais torce para esta avaliação biopsicossocial ser implementada, sei lá, é o estado de São Paulo. Porque, olha, o que Imagina. nós precisamos desta avaliação aqui é algo inexplicável. Aqui é o estado da cura. Quem acredita em cura, aqui é o estado da cura. A pessoa entra para fazer uma avaliação com amputação de 2 membros, amputação de pernas, e ela sai de lá com o grau de deficiência leve. Então, nós precisamos, não que a gente não queira que haja a cura, mas nós queremos que haja uma avaliação biopsicossocial em São Paulo, mas uma avaliação séria. Toda a nossa torcida, tanto por você, com todos que estão lá, e a senhora não sabe como é importante esse trabalho de vocês para todo o Brasil. Enorme gratidão, parabéns e muita força, muita energia e toque em frente, doutora, para que esses 360 dias caia para 180, 100, 90, 10, quem sabe a semana que vem. Amém, Abraão. Assim a gente espera. Claro que a gente vai ter um período aí, né, de que vão coexistir as duas formas de avaliar, até porque a gente não vai conseguir avaliar todas as pessoas que demandarem num tempo muito curto. A gente vai levar uns aninhos aí, talvez, para ter ali aquela estabilização, né? Falando, nós já avaliamos todas as pessoas que aguardavam e agora só quem vier de pessoa nova que vai precisar de uma avaliação, né? Mas de toda forma, mesmo com esse processo de transição, já vai ser um ganho gigantesco, porque todo mundo que passar pela avaliação já vai estar mais garantido em relação aos seus benefícios, né? E com coerência, com justiça, porque é esse o processo do instrumento. O instrumento foi construído de uma maneira muito interessante, não é para acontecer esse tipo de coisa que você falou, porque a gente poderia ter uma pessoa com amputação das 2 pernas e uma funcionalidade bem legal, no mundo ideal, né? Em que a gente não tivesse nenhuma barreira, que a gente sabe muito bem que não é a realidade das nossas cidades. Então, a gente sabe que a pessoa vai enfrentar muitas barreiras e vai ter muitas limitações. Com certeza, não cairia numa avaliação leve nas condições atuais hoje de ambiente que a gente tem, né? Legal. Muito obrigado, doutora Laila. Muito obrigado, obrigado mesmo. Imagina, um prazer estar aqui com vocês e a gente vai dando notícias aí dos próximos passos. Legal. Muitíssimo obrigado. Conversamos com a doutora Laila Vilela, falamos sobre a avaliação biopsicossocial que está, desde 1º de junho, sendo colocada em prática dentro de um grupo de trabalho interministerial, né, que envolve aí todos os ministérios do governo federal, com profissionais, com entidades, com nomes importantes que estão buscando avaliar a pessoa de uma maneira igual, justa em todo o Brasil. Você conferiu detalhes desta entrevista. Se você, principalmente, é uma pessoa com deficiência do estado de São Paulo, você percebeu a gravidade que acontece da maneira de se fazer uma avaliação sem nenhum preparo, sem nenhuma capacitação. Esta é a nossa preocupação. Assista essa entrevista quantas vezes for necessário,
Confira essa entrevista quantas vezes for necessário, para você entender que tudo aquilo que nós divulgamos aqui está baseado em informações de profissionais, de entidades sobre a questão da avaliação biopsicossocial. Quero agradecer imensamente a todos vocês que estiveram conosco na noite desta sexta-feira. Quero que vocês tenham um excelente final de noite, tenham um final de semana iluminado, com muitas informações aqui no Diário PCD, e nós voltamos amanhã às 8 horas da noite, às 6 horas da manhã com shorts, às 11 horas com o Dr. André Naves. Confira com a gente, fique com a gente. Não é vergonha pedir, se puder, deixa o like, deixa o joinha, compartilha essa transmissão. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ana Paula Navarrete Zíngaro, muito obrigado. Ana Paula interpretou tudo em Libras na noite de hoje, enorme gratidão. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.